Fala galerinha, aqui é o Marcos Fábio e o nosso bate-papo de hoje é sobre propósito, galera. Essa palavra que virou moda no mundo dos negócios, que muitas pessoas estão falando, mas que as pessoas nem sempre sabem o que significa. Se você também já parou para pensar no propósito do seu negócio, fica aí com a gente que esse vídeo é para você. Vai te ajudar a esclarecer bastante isso. Fala galera, aqui é o Marcos Fábio e outro dia eu conversando com um empresário, né? E ele me fez a seguinte pergunta: Marcos Fábio, e essa questão toda de propósito que tanto se fala no mundo dos negócios? Eu queria ver se eu conseguia definir o meu propósito. E aí eu perguntei para ele, mas qual é o seu propósito? Ele falou, meu propósito é chegar a 60 lojas. E aí aquilo me chamou a atenção, porque não foi a primeira vez que alguém me pergunta ou quando alguém me coloca para avaliar um possível propósito, misturando esses conceitos: propósito, objetivo, missão, visão. Então, enfim, quando a gente vai olhar para isso, é importante que a gente entenda que existe diferença entre conceitos. Então, para isso eu quero contar uma pequena história para vocês. Certa vez eu fui trabalhar para uma empresária. Essa senhora chegou até a mim, eu estava trabalhando para essa empresa, na verdade eu estava trabalhando para um grupo de empresas, e essa senhora falou para mim o seguinte, que ela estava precisando de ajuda porque o negócio dela só estava declinando, cada vez mais declinando, e ela me falou que que o negócio dela chegou a ser o melhor negócio da cidade, era uma farmácia. Falou, Marcos Fábio, a minha farmácia chegou a ser a maior farmácia da minha cidade. E hoje, né, já tem um tempo que eu estou percebendo que o negócio não está legal. E ela atribuiu aquilo ao problema das grandes redes, dos grandes grupos farmacêuticos chegando, inclusive na cidade dela. E aí eu pedi ela para contar a história dela. Falei, me conta a sua história, né? Me conta como é que você chegou até aqui, como é que foi a ideia de ter uma farmácia. E ela falou, olha, eu sou casada, eu trabalhava numa farmácia, e conheci o meu marido lá. Meu marido também trabalhava nessa farmácia. E aí a gente se conheceu, trabalhávamos juntos. E a gente acabou se dando muito bem nessa farmácia, no sentido de que as pessoas até achavam que a farmácia era nossa. Porque eu e ele formávamos uma parceria muito bacana ali no atendimento da farmácia. E ninguém efetivamente conhecia qual era, né, realmente quem era o dono da farmácia. É como se a farmácia fosse nossa. E o meu marido tinha um sonho, que era fazer medicina. E ele estava estudando para prestar o vestibular, e aí ele prestou vestibular numa faculdade de medicina perto da nossa cidade, e ele passou. E aí, só que o curso de medicina era particular, uma mensalidade muito cara, e aí um olhou para o outro e falou assim, poxa vida, o que a gente vai fazer, né? Consegui o meu sonho, que era passar no vestibular de medicina, mas como é que nós vamos pagar, porque é caro? E aí um olhou para o outro e disse, já sei, a gente entende de farmácia, a gente é que faz as compras, né? Nós, bem dizer, tocamos aquela farmácia, vamos abrir uma farmácia pra gente. E assim eles fizeram, pediram demissão, saíram com um pouco de dinheiro, fundo de garantia, aquelas coisas todas, e montaram a farmácia. E não demorou muito para que essa farmácia deslanchasse. E aí ela contando a história, né? Falou que enquanto isso o marido dela fazendo faculdade de medicina e ela dando o que tinha na farmácia, a farmácia cresceu. E aí, depois que ela me conta essa história, eu perguntei para ela assim, e o seu marido já se formou? Ela falou, não, já formou, ele já voltou inclusive para a cidade, já está dando plantão, já está começando a atender numa clínica. Eu falei, que bacana. E me conta, quanto tempo tem que o seu marido já se formou e voltou aqui para a cidade? Ela falou assim, mais ou menos uns 3 anos. Eu falei, olha que bacana. E eu perguntei depois para ela, tem quanto tempo mesmo que você falou que essa farmácia sua só vinha perdendo desempenho? Aí ela olhou para cima assim, gente, e falou assim, mais ou menos uns 3 anos. E então eu convidei a ela que refletisse. Você percebeu? Ela falou, eu acho que eu já estou entendendo onde você quer chegar. Qual foi o grande propósito para o qual a sua farmácia nasceu? Foi para formar o seu marido em medicina. E agora esse propósito não existe mais, porque ele já está formado. Então, ou nós vamos ressignificar o propósito desse negócio, ou pode ser que esse negócio realmente não vai conseguir avançar, porque a grande causa para a qual esse negócio nasceu já estava cumprida. Então é importante a gente entender nessa pequena história real, pessoal,
que quando a gente vai falar de pensamento estratégico de negócio, eu tentei construir com ela o seguinte exemplo. Vamos imaginar um empreendedor cujo grande propósito da vida dele é ajudar as pessoas, contribuir para que as pessoas possam aliviar a dor e a doença. E aí ele monta um negócio cujo propósito desse negócio é aliviar a dor e a doença. Há aí um casamento, né, uma identidade de propósito. O meu propósito é ajudar as pessoas a aliviar a dor e a doença, e o propósito dessa farmácia é aliviar a dor e a doença. Então, todas as vezes que eu trabalho nesse negócio, ao mesmo tempo que eu realizo o meu propósito, eu realizo o propósito do negócio. Agora, o objetivo, ele pode construir o que ele quiser com essa farmácia, faturar 5 milhões nos próximos 12 meses, alcançar uma lucratividade mínima de 7%, isso é o objetivo. Propósito é a grande causa. E a missão? Aliviar a dor e a doença das pessoas através dos principais medicamentos do mercado, com agilidade e da presteza, fazendo do atendimento consultivo o nosso valor fundamental. A missão me conta como, o propósito me diz o que eu faço, a minha razão de ser, e o objetivo aquilo que eu quero alcançar. E aí é muito importante você entender que os três podem e devem conviver. Mas jamais misture objetivo com propósito. Objetivo é aquilo que você pretende conquistar com o seu negócio. Propósito é a grande causa que, independentemente se mudar o negócio de farmácia, se amanhã mudar a forma de farmácia ser, o propósito vai continuar vivo e ativo. É isso aí. Grande abraço do Marcos Fábio.